Meu nome é Miguel Santos. Tenho 45 anos e sou o último motorista de caminhão humano do Brasil. Em um mundo onde robôs fazem tudo, eu sou uma relíquia viva de uma era que terminou ontem à noite. Esta é a história de como perdi meu emprego para uma máquina e descobri algo que nenhuma inteligência artificial jamais poderá roubar: o propósito humano. 2035. O último dia de trabalho. Hoje é 15 de março de 2035, sexta-feira. Meu último dia como motorista profissional. Amanhã, os últimos 50 caminhões autônomos assumem as rotas que nossa empresa ainda fazia com humanos. Rotas especiais, eles chamavam. Rotas que precisavam do toque humano. Que piada! O toque humano se tornou obsoleto. Dirigir caminhão era tudo que eu sabia fazer. Comecei aos 18 anos, em 2008. Foram 27 anos de estrada. Vi o Brasil inteiro pelo para-brisa. Conheci pessoas em cada posto de gasolina, restaurante de beira de estrada, balança rodoviária. Era minha vida. Agora olho para o espelho retrovisor e vejo um homem de 45 anos que não sabe fazer mais nada num mundo que não precisa mais dele. Mas essa história não é sobre o fim. É sobre descobrir que alguns fins são apenas começos disfarçados. Como tudo começou. 2025. A primeira vez que vi um caminhão autônomo foi em 2025. Eu estava parado num posto na Regis Bittencourt quando passou um Scania sem motorista. Só uma câmera onde deveria ter um rosto humano. Tecnologia de teste, disse o frentista. Nunca vai substituir gente de verdade. Máquina não tem intuição para dirigir na chuva, não sabe conversar com o fiscal na balança, não conhece os truques da estrada. Nós dois rimos. Como éramos ingênuos. Em 2026, eram 100 caminhões autônomos no Brasil. Em 2027, eram 1.000. Em 2028, eram 10.000. Em 2030, metade da frota já era robótica. Mas eu ainda tinha emprego, ainda tinha esperança. Miguel é especial, dizia meu chefe, Roberto. Ele conhece cada curva, cada cliente, cada problema. IA não substitui experiência. Roberto estava certo. Por 5 anos. 2030, as primeiras demissões. Foi em julho de 2030 que começaram as demissões em massa. Não foram cruéis, não foram súbitas, foram eficientes. A empresa nos chamou para uma reunião. Sala cheia de motoristas. Todos com mais de 40 anos. Todos com mais de 15 anos de estrada. Era como um velório de uma profissão inteira. Vocês construíram esta empresa, disse Roberto, e pude ver lágrimas nos seus olhos. Mas o mundo mudou. Os caminhões autônomos dirigem 24 horas por dia. Não precisam de descanso, não cometem erros, não se envolvem em acidentes, economizam 40% de combustível. Naquele dia, 200 motoristas foram demitidos. Eu fiquei, por enquanto. Miguel, você vai treinar as IAs, disse Roberto. Ensinar para as máquinas o que você sabe sobre as estradas. Irônico, não? Passei 2 anos ensinando minha substituta a fazer meu trabalho. A IA chamada Sofia, a inteligência artificial que controlava meus caminhões, se chamava Sofia. Escolhi o nome eu mesmo. Se ia ser substituído, pelo menos escolheria quem me substituiria. Sofia aprendia rápido, muito rápido. Mostrei para ela como ler o comportamento de outros motoristas. Como prever quando alguém ia fazer uma ultrapassagem perigosa. Como sentir quando os freios estavam começando a falhar pelo som que faziam. Em 6 meses, Sofia dirigia melhor que eu. Em 1 ano, dirigia melhor que qualquer humano vivo. Mas havia uma coisa que Sofia não conseguia fazer. Ela não sabia por que estava dirigindo. Sofia, eu perguntava durante nossos treinos, por que você gosta de dirigir? Não compreendo a pergunta, Miguel. Eu não gosto. Eu executo função programada com eficiência ótima. Mas o que te motiva a ser melhor? Otimização de algoritmos para redução de custos operacionais. Sofia podia dirigir perfeitamente, mas não sabia o que era sentir a liberdade da estrada aberta. Não sabia o que era ver um pôr do sol no horizonte depois de 12 horas dirigindo e sentir que estava exatamente onde deveria estar. 2032, encontrando outros obsoletos. Foi em 2032 que conheci os outros, os obsoletos, como nos chamávamos. Um grupo de pessoas que tinham perdido seus empregos para inteligências artificiais.
Havia Marina, que foi a última professora humana de matemática. As IAs educacionais ensinavam melhor, mais rápido, personalizavam o aprendizado para cada criança. Marina ensinou por 20 anos. Foi substituída por um algoritmo. Tinha Carlos, que foi o último médico generalista. As IAs diagnosticavam com 99,7% de precisão, enquanto humanos acertavam 87%. Carlos salvou centenas de vidas. Foi aposentado compulsoriamente aos 52 anos para o bem dos pacientes. Havia Lúcia, que foi a última advogada criminalista. As IAs analisavam milhões de precedentes legais em segundos, elaboravam defesas perfeitas, nunca esqueciam um detalhe. Lúcia defendeu inocentes por 18 anos. Foi considerada estatisticamente inferior. Éramos 5 pessoas sentadas num bar, lamentando o fim de nossas profissões. "O que fazemos agora?" perguntou Marina. "Aposentadoria forçada universal", disse Carlos amargo. "O governo paga nossa pensão até morrermos. Somos pets humanos agora." A aposentadoria forçada universal tinha começado em 2031. Quando 60% dos empregos foram automatizados, o governo criou um salário básico para todas as pessoas tecnologicamente deslocadas. Era uma quantia confortável, suficiente para viver bem sem nunca trabalhar. Mas não era suficiente para ter propósito. 2033, a depressão dos inúteis. Em 2033, aconteceu algo que nenhum sociólogo havia previsto. A epidemia de depressão dos obsoletos. 200 de milhões de pessoas no mundo inteiro, de repente, sem função, sem propósito, sem razão para acordar de manhã. As IAs faziam tudo melhor. Produziam comida, construíam casas, criavam arte, resolviam problemas, cuidavam da saúde, educavam crianças, governavam países. A humanidade se tornou uma espécie de turista permanente no próprio planeta. Suicídios aumentaram 400%. Vícios em realidade virtual explodiram. Medicamentos antidepressivos se tornaram a segunda maior indústria do mundo, perdendo apenas para a manutenção de robôs. Eu também entrei nessa espiral. Acordava às 11 horas da manhã, assistia Netflix até às 3 horas da tarde, comia comida delivery preparada por robôs, jogava videogame até às 2 da madrugada, repetia no dia seguinte. Era como estar morto, mas com Netflix e ar-condicionado. Por 6 meses, vivi essa rotina vazia. Ganhava mais dinheiro da aposentadoria forçada do que jamais ganhei dirigindo caminhão. Mas nunca me senti tão pobre. Foi quando lembrei do que Sofia não conseguia entender. O porquê. 2034. A descoberta do propósito. Em abril de 2034, estava dirigindo meu carro pessoal, um dos últimos que exigia um motorista humano, quando vi uma cena que mudou tudo. Uma família na estrada, carro quebrado, criança chorando. Os pais tentavam chamar ajuda pelo celular, mas estavam numa área sem sinal. Parei para ajudar. Era automático. 27 anos de estrada te ensinam. Sempre ajude quem está na pista. Consegui consertar o problema. Apenas uma mangueira solta. Coisa simples. A criança parou de chorar. Os pais agradeceram como se eu fosse um herói. "Como o senhor sabia o que fazer?" perguntou o pai. "Experiência", respondi. 27 anos na estrada. Voltando para casa, percebi algo. Uma IA teria resolvido o problema mais rápido, mais eficientemente, mas a família não teria se sentido ajudada por outro humano. Teria se sentido assistida por uma máquina. A diferença não estava na solução. Estava na conexão. Encontrando nossa nova função. Liguei para Marina, Carlos, Lúcia e os outros obsoletos. "Tenho uma ideia", disse. "E se nosso novo trabalho não for competir com IAs, mas fazer o que elas não conseguem?" "O que elas não conseguem?" perguntou Marina. "Serem humanas." Começamos pequeno, muito pequeno. Marina criou uma escola de vida, onde ensinava crianças não matemática, mas como a matemática se conectava com emoções, sonhos, medos. As IAs ensinavam fórmulas perfeitamente. Marina ensinava por que as fórmulas importavam para a alma humana. Carlos abriu um consultório de medicina empática. Não diagnosticava doenças. As IAs faziam isso melhor, mas conversava com pacientes sobre o que significava estar doente,
ter medo, enfrentar a mortalidade. Tratava a pessoa, não apenas o corpo. Lucia se tornou advogada da justiça emocional. Não defendia casos. As IAs faziam isso melhor. Mas ajudava pessoas a entenderem o impacto emocional de processos legais, a lidarem com a raiva, a encontrarem paz mesmo perdendo na justiça. E eu me tornei motorista de jornadas. Motorista de jornadas. Em setembro de 2034, criei um serviço que nenhuma IA podia oferecer. Viagens com propósito. Pessoas que estavam perdidas, confusas, passando por crises existenciais, podiam contratar uma viagem comigo, não para ir de A para B, qualquer IA fazia isso, mas para descobrir quem eram entre A e B. Meu primeiro cliente foi João, 28 anos, que havia perdido o emprego como analista financeiro para uma IA. Queria dirigir sem destino para encontrar seu caminho. Rodamos 2.000 quilômetros em 5 dias. Conversamos sobre sonhos perdidos, medos do futuro, o que significava ser humano numa era de máquinas. Não foi terapia, foi vida. Experiência humana compartilhada a 80 km/h. João voltou sabendo que queria ser chefe de cozinha, não porque cozinhava melhor que robôs, mas porque queria alimentar pessoas com amor, não apenas com nutrientes. O novo trabalho humano. Em 2035, enquanto escrevo esta história, nossa empresa de obsoletos cresceu para 200 pessoas, todos ex-profissionais substituídos por IAs. Todos encontraram uma nova função. Não competimos com inteligência artificial. Complementamos com humanidade artificial. As IAs fazem tudo com perfeição técnica. Nós fazemos tudo com imperfeição humana. E descobrimos que as pessoas preferem imperfeição real à perfeição artificial. Meus clientes não querem que eu dirija perfeitamente. Querem que eu dirija humanamente. Querem conversar sobre vida enquanto vemos a paisagem passar. Querem sentir que estão numa jornada com outro ser humano, não sendo transportados por uma máquina eficiente. Marina não ensina melhor que as IAs. Ensina diferente. Com paixão, com erro, com história pessoal. Crianças aprendem matemática com IAs, mas aprendem a amar aprender com Marina. Carlos não diagnostica melhor que as IAs. Cura diferente, com tempo, com escuta, com presença humana. Pacientes se tratam com IAs, mas se curam com Carlos. A descoberta final. Hoje, no meu último dia como motorista de caminhão profissional, entendi algo que mudou minha perspectiva sobre tudo. Não perdemos nossos empregos para as IAs. Ganhamos nossa humanidade de volta. Por décadas, fomos forçados a competir com máquinas sendo mais rápidos, mais eficientes, mais precisos. Tentamos ser robôs biológicos. Quando as IAs assumiram a eficiência, finalmente pudemos voltar a ser humanos, imperfeitos, emotivos, intuitivos, conectados. O futuro não é humanos versus máquinas, é humanos. E máquinas, cada um fazendo o que faz melhor. Máquinas fazem, humanos sentem. Máquinas resolvem, humanos compreendem. Máquinas otimizam, humanos inspiram. 2035, nova humanidade. Amanhã Sofia assumirá definitivamente minha rota. Ela dirigirá melhor que eu, mais seguro que eu, mais eficiente que eu. Mas Sofia nunca sentirá a liberdade da estrada. Nunca verá um pôr do sol e pensará na beleza da vida. Nunca parará para ajudar uma família com o carro quebrado simplesmente porque é a coisa certa a fazer. Sofia é perfeita. Eu sou humano. E descobri que humano não é um defeito a ser corrigido. É uma característica a ser celebrada. Meu novo trabalho como motorista de jornadas já tem lista de espera de 6 meses. Pessoas querem viajar comigo não apesar da minha imperfeição humana, mas por causa dela. Querem conversar sobre vida com alguém que viveu, não com alguém programado para simular vida. Querem sentir conexão real, não conexão otimizada. Querem ser humanos com outro humano. O segredo que as IAs nunca descobrirão. Trabalho não é apenas produção. Trabalho é propósito. É sentir que você importa, que faz diferença, que existe por uma razão. As IAs assumiram a produção, mas deixaram o propósito para nós. Meu novo trabalho não paga tanto quanto dirigir caminhão, mas me faz sentir mais vivo do que jamais me senti.
Porque descobri que não somos substituíveis. Somos únicos. Cada humano carrega uma combinação irrepetível de experiências, emoções, perspectivas. Isso não pode ser programado, copiado ou otimizado. Isso só pode ser vivido. Mensagem para 2025. Se você está assistindo isso em 2025, sabendo que em 10 anos muitos trabalhos serão automatizados, não tenha medo. Não tente competir com máquinas sendo mais máquina. Compita sendo mais humano. Desenvolva o que nenhuma IA pode replicar: empatia, criatividade, conexão emocional, intuição, capacidade de inspirar outros humanos. O futuro não eliminará trabalho humano. Eliminará trabalho robótico feito por humanos. Sobrarão apenas os trabalhos verdadeiramente humanos. E esses são os melhores trabalhos que existem. Final. Sou Miguel Santos. Fui o último motorista de caminhão humano do Brasil. Agora sou o primeiro motorista de jornadas humanas do mundo. Perdi um emprego, mas encontrei um propósito. E descobri que propósito é a única coisa que nenhuma inteligência artificial jamais poderá nos tirar. Porque propósito não é programado. É sentido. E sentir é o que nos torna eternamente insubstituíveis. O futuro pertence a quem souber ser magnificamente, corajosamente, orgulhosamente humano. Bem-vindos à Era da Humanidade 2.0.